Irmãos, nós estamos em uma série que fala sobre os 10 mandamentos. Estamos passando de mandamento por mandamento nesses últimos domingos. Nós já falamos sobre tomar o nome de Deus em vão, nós já falamos sobre não construir imagens, nós já falamos de não ter outros deuses além do nosso Deus. Falamos sobre o sábado, nós falamos sobre honrar pai e mãe no último domingo. E hoje eu queria falar sobre o 6º mandamento. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, é o texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, o 6º mandamento, que é conhecido como não matarás. E o texto da palavra de Deus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Vamos orar? Senhor, nós pedimos sabedoria e entendimento do Senhor a respeito de Sua palavra nesse momento. Guia os nossos corações na verdade do Senhor, quebranta os nossos corações agora, Senhor. Que todo pensamento, tudo aquilo que milita contra o conhecimento de Deus agora, seja cativado pela realidade do conhecimento de Deus e sujeito a Cristo nessa sala, Senhor. Sujeita a nossa mente e o nosso coração para que ele seja uma terra boa, Senhor, para que nós possamos ouvir, sermos desafiados nessa manhã a praticarmos a Sua lei, a vivermos segundo a Sua vontade, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Gente, a partir do 5º mandamento, existe uma expressão de Deus, um desejo de Deus para o seu povo, para que eles lutassem pela perseverança da aliança que eles tinham com Deus e com eles mesmos. A partir do 5º mandamento, nós vemos a ideia de culto e adoração mudar para uma realidade de convivência. Por isso que nós começamos com honra pai e mãe, depois não matarás, não adulterarás. E aí você vai vendo sucessivamente, as coisas caminharem para uma realidade mais relacional, onde a gente fala de não dar falsos testemunhos, onde nós falamos sobre não cobiçar, e tudo isso dentro da lei de Deus. Existe uma realidade a partir do 5º mandamento, ou como alguns vão separar, até o 5º mandamento uma parte, e do 6º em diante, que é a 2ª tábua da lei, como um mandamento de preservação da comunidade de Israel. E não meramente de instruções de adoração a Deus ou conselhos éticos, mas a vontade expressa de Deus para que aquele povo vivesse daquela maneira, para que eles vivessem harmoniosamente entre eles e também agradassem a Deus. A aliança com Deus, nesse caso, era preservado a partir da instituição familiar. Por isso que o 5º mandamento já vem falando, honra pai e mãe. E logo depois você vê a realidade de matar, porque se você vai olhar para a história bíblica, o primeiro pecado depois da queda foi um homicídio. E você está vendo ali Deus trazer várias instruções para que aquele povo vivesse harmoniosamente como família, preservando a vida, o casamento, os bens, o bom testemunho e a reputação uns dos outros. O 6º mandamento mostra para a gente, meus irmãos, que a vida tem valor para o nosso Deus. E que o povo de Deus eles tinham que ter o compromisso de zelar pela vida que o Senhor tinha dado a eles. Deus, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, o nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus defensor da vida. E cada vida para Deus, meus irmãos, é importante porque cada vida carrega algo muito, muito precioso. A imagem de Deus. Existe um senso de comunhão que o homem tem com Deus a partir da realidade da Imago Dei. E quando você priva um ser humano disso, não por vontade
dessa própria pessoa, que também é complicado, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas não pela vontade de Deus, e sim pela vontade humana. Quando nós privamos alguém de viver, nós estamos cometendo pecado. Por quê? Porque Deus fez o homem para viver para a sua glória, para ter comunhão e deleite em Deus, em sua vida. Quando nós temos casos de assassinato, homicídio, nós estamos privando essa pessoa da possibilidade de ter comunhão com Deus e expressar a glória de Deus. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando o homem é formado, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa realidade de fazer o homem à imagem de Deus, é colocar o homem como um estandarte da glória de Deus no meio de toda a criação. E tendo como principal objetivo esse ser criado por Deus, a sua imagem, um papel de mordomia sobre toda a criação. E quando a sua vida ela é violada, meus irmãos, nós atacamos diretamente o plano e a vontade de Deus de que o homem governasse sobre todas as coisas. Deus é o doador de toda a vida. É isso que as Escrituras vão dizer para nós. E como ele estabelece isso como um alto valor, como ele tem uma primazia pela vida, a ponto de não nos abandonar em nossos delitos e pecados que nos levam à morte, mas por meio de seu Filho somos vivificados. Nós, como povo de Deus, temos que ter um olhar mais carinhoso com a vida. Nós temos que levar a sério a realidade da existência e da vida. E por isso o sexto mandamento é uma ordem: não matarás, com o objetivo de privar qualquer um do povo de Deus a levianamente arrancar a vida do próximo. O sexto mandamento, ele é considerado um dos que muitos aqui, quase todos, eu espero em nome de Jesus, ou todos, nunca tenham violado. E aí a gente fica até um pouco orgulhoso. Jamais eu mataria alguém, não mato nenhuma galinha. Ontem eu fiquei sabendo que a minha digníssima esposa, ela pegava os pintinhos e batia a cabeça deles no chão para matá-los. Não sei. Isso me deixou um pouco em pânico. Porque se ela fazia isso, né? Mas o Senhor resgatou tal. Agora não é mais um assassino. Mas existe uma realidade de um chamado para nós obedecermos, e nós achamos que nós já estamos obedecendo porque nós não temos sangue nas nossas mãos. Só que quando nós vamos olhar para o não matarás, o texto melhor traduzido, vamos dizer assim, uma tradução um pouquinho diferente, é não cometa assassinato. E o que isso traz para nós? Algumas concessões para matar. Então calma, né? Não estou incentivando nenhum serial killer aqui, mas quando matar não é pecado? Quando a morte é resultado de pena ou assassinato, como as Escrituras vão dizer. Êxodo capítulo 21. Capítulo 20, o Senhor dá os 10 mandamentos. No capítulo 21, ele explica algumas coisas que são parágrafos das leis principais de Deus. E quando Deus entra na realidade da morte, do assassinato, Deus deixa claro que olho por olho, dente por dente, vida por vida era algo que poderia acontecer caso houvesse um assassinato. Esse olho por olho e dente por dente não é ditado popular, é Escritura. Quando Deus fala isso, Ele está justamente fazendo a manutenção de quando houvesse algum tipo de crime e pecado de assassinato no meio do povo. Aquele que cometeu o assassinato, ele deveria ser morto. Só que também existe uma outra dinâmica, que matar não é pecado, quando é por legítima defesa ou em casos de guerra. Porque não se podia matar durante o dia, como a gente vai ver ao longo dos capítulos 21, 22 e 23 de Êxodo. Deus explicando melhor até mesmo a realidade das cidades de refúgio. O povo, eles tinham que entender que caso houvesse algum tipo de enfrentamento e houvesse uma morte por acidente, para que aquela pessoa não fosse julgada precipitadamente, ela deveria ir para uma cidade de refúgio, aguardar o seu julgamento, investigações, testemunhas, falar, não, realmente é inocente, porque ele não agiu com o cunho de assassinar essa pessoa, foi por legítima defesa. Ou quando alguém, como o texto vai dizer, invadir a sua casa durante a noite e não tem ninguém para você
a recorrer, talvez você precise usar de força bruta, e essa força bruta possa matar aquele que invadiu a sua casa. Deus não considera isso como crime ou pecado. Só que isso é muito, talvez, pragmático, tipo, não matei, tá tudo certo, não faço essas coisas, ou se eu fiz foi por legítima defesa, não sou culpado, não sou homicida. Existe algo muito mais profundo do não matarás que nós aprendemos com Jesus. É interessante, se você for estudar as leis dos tempos antigos da Mesopotâmia, da Babilônia, você não vê nenhum tipo de lei que proíba o assassinato no tempo antigo. E isso demonstra que a lei do Senhor é perfeita. Porque pode haver algumas penas prescritas por assassinato, mas a vontade de Deus é: não matem, não cometam assassinato. Chamando o povo não para uma possibilidade de viver com esse tipo de pecado no seu meio, mas extinguindo esse pecado. Não é parte do povo de Deus ter uma cultura de assassinato. E quando nós olhamos para as Escrituras, e Jesus, nesse texto, ele usa desse sexto mandamento, lembrando os fariseus e os seus ouvintes do Sermão do Monte, a respeito desse mandamento, nós somos chocados com uma realidade. De que matar não é só pegar e dar um tiro em alguém, fazer um ato violento que tire a vida da pessoa. O que Deus está exigindo do seu povo nesse caso? O que nós precisamos entender? O que é matar, segundo as Escrituras? É suficiente para Deus nós não matarmos nunca ninguém? São perguntas que nós vemos no Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, ele deixa 3 perguntas específicas para o sexto mandamento, que seria: o que Deus exige no sexto mandamento? E a resposta que é dada é: eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar o meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo, pois isso as autoridades se expõem das armas para impedir homicídios. Na pergunta 106 desse mesmo catecismo, que é uma sequência de 3 perguntas, ele vai perguntar o seguinte: este mandamento trata somente de matar? Falando do sexto mandamento. Não, a resposta é não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio. A saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isto homicídio. E na última pergunta sobre o sexto mandamento, a pergunta é: mas é suficiente não matar o nosso próximo? A resposta é não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos os nossos próximos como a nós mesmos. E mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Nós devemos evitar seu prejuízo tanto quanto possível e fazer o bem até os nossos inimigos. Essa confissão é uma confissão reformada. É uma confissão que nos convida a olhar para o sexto mandamento não como um ato de assassinato somente, mas a raiz do homicídio. E o verdadeiro sentido do sexto mandamento para o povo de Deus, segundo o Sermão do Monte, que é Jesus falando com o povo a respeito da sua lei, a lei de Deus. E é interessante que quando você lê capítulo 5, 6 e 7, no versículo 28 e 29, os 2 últimos versículos que relatam sobre o Sermão do Monte, nós vemos as pessoas ficarem impactadas pela forma que Jesus ensinava os mandamentos, a lei e tudo o que ele estava ensinando no Sermão do Monte. Não porque Jesus era alguém alinhado teologicamente com uma cosmovisão legal ou com um posicionamento teológico favorável, mas porque ele era Deus. E as pessoas estavam impactadas com a autoridade de Jesus quando falava: não matarás. E quando Jesus ele deixa mais explícito a realidade do homicídio, Jesus deixa no primeiro versículo que nós lemos que
Quem mata está sujeito a julgamento da Assembleia do povo de Deus. Isso que está prescrito na lei do Senhor. Aquele que comete homicídio deve estar sujeito a julgamento. Ao julgamento do povo de Deus. Fazendo com que o povo de Deus não seja somente uma nação, mas também um tribunal que rege ou é regido pela lei do Senhor. Entendendo que Deus está presente no meio do povo e o povo deve estar de acordo com quem legisla eles, que é o seu Deus. E eles devem dizer a Deus: nós concordamos com a sua lei quando diz não matarás. E aquele que mata deve estar sujeito a julgamento. Logo, nós julgamos segundo os preceitos que Deus estabeleceu para o seu povo. Jesus está dizendo isso. Jesus aqui ele está legitimando e lembrando que isso era a vontade de Deus para o seu povo. Todo assassino deveria ser julgado pelo povo de Deus. Só que no versículo 22, Jesus ele pega aquilo que nós achávamos que nós conseguimos cumprir facilmente, porque muitos de nós não temos arma em casa, nós não somos violentos, nós somos da paz, nós ouvimos músicas legais, gostamos de todo mundo, queremos ser amigos de todas as pessoas, nós não matamos ninguém. Jesus pega essa barra e eleva o seu peso para nós. Ele joga como homicídio agora a ira. Ele joga como homicídio agora o raca ou o desprezo. Ele joga como homicídio agora o ódio que nós temos contra o próximo. Irar-se contra alguém que é nosso próximo, nosso irmão, meus irmãos, é um problema sério. Porque quando Jesus fala sobre nós nos irarmos contra alguém, Jesus está tocando no âmago, na raiz do homicídio. O primeiro pecado pós-queda, como nós acabamos de ver agora, foi um homicídio. Caim, ele sentiu ódio do seu irmão, sentiu inveja do seu irmão, e ele concretiza sua ira contra o seu irmão ao matá-lo. Por que irar-se é pecado? Qual que é o problema da ira? Eu não posso, às vezes, extravasar. A ira, meus irmãos, deve ser levada a sério. E quando nós falamos sobre levar a sério, nós temos um problema muito grave. Porque nós somos rápidos, nós já temos os nossos esquemas para nós julgarmos, por exemplo, alguém que comete adultério dentro da nossa igreja, ou nós somos rápidos, nós já temos alguns processos para julgarmos aquele que rouba dinheiro da igreja, ou que comete qualquer tipo de pecado escandaloso no meio do povo de Deus. Mas não tem ninguém aqui nessa sala que não tenha problema com ira, que talvez tenha sido levado a julgamento diante da Assembleia do povo de Deus. E aí você pode falar: pô, você está pegando pesado. Não, Jesus pegou pesado quando disse que ira é homicídio. A palavra de Deus está nos dizendo que ira é algo que nós não devemos brincar. E nós não devemos brincar com a ira ou pacificar o comportamento, deixar passivo o comportamento de ira como algo da sua personalidade, como algo, ele é assim mesmo, estouradinho. Então deixa Jesus te estourar nessa manhã. Porque eu e você, nós não podemos cair em ira. Nós não podemos ser dominados pela ira. Nós não podemos ser guiados pela ira. E por que o problema da ira para a gente? Qual que é o problema? Poxa, é tão difícil às vezes criar 3 filhos, e eu digo isso, né? Dona Rô, 5 filhos. Quando a gente não se ira. Qual que é o problema de eu às vezes poxa, não tá legal e dar uma resposta atravessada para alguém ou tratar alguém com certa rispidez? O problema é que ela está cheia de raiz, ela está cheia de justiça própria. A raiz da nossa ira é sempre voltada para o nosso conforto, para a nossa realidade, para o nosso, as nossas concordâncias. Tudo tem que orbitar ao nosso redor. Quando as coisas saem um pouco fora, a gente começa a ficar bravo, a gente começa a falar de qualquer jeito, a gente começa a olhar e tentar deixar passivo. Eu não estou bem hoje, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, não devo fazer.
Isso mostra mais como a nossa justiça própria funciona como um mecanismo para justificar a gente de uma realidade pecaminosa. A nossa ira, meus irmãos, e aí é muito importante, porque quando nós falamos sobre ira, nós estamos falando de um atributo de Deus. Deus se ira. As Escrituras vão falar sobre isso. Deus se irou com Israel, Deus se ira no dia do Senhor. Só que a nossa ira, ela é distinta da ira de Deus, porque a ira de Deus está baseada no seu caráter, que é santo. Na essência de Deus, que é santa. A nossa ira, meus irmãos, ela é baseada na nossa justiça e qualquer coisa que vá nos contrariar. Em outras palavras, ela está focada no nosso ego, no nosso umbigo, nos nossos maus desejos. Nós queremos que as pessoas sejam como elas devem ser para nós. E por isso nós nos iramos. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma que nós queremos. E por isso nós nos iramos. Quando as coisas saem dessa ordem que nós estabelecemos em nosso mundo, em nossa mente, seja por tentativas de manipulação ou simplesmente porque você é um cara complicado, e convenhamos, nós somos complicados muitas vezes. Quando isso ataca a nossa complicação, nós nos iramos, meus irmãos. Só que Jesus chama isso de homicídio. Porque nós não estamos nos irando por causa do pecado, nós estamos nos irando porque nós estamos vulneráveis, nós estamos nos irando porque nós estamos em prejuízos, nós estamos nos irando porque aquilo que afeta o nosso caráter, a nossa imagem está sendo colocado em xeque. Quando nós somos colocados em xeque, nós nos iramos. E Jesus está dizendo, a ira, essa ira aí, que você vive de uma maneira passiva, essa ira que você acha que é normal, é normal talvez eu xingar, arranjar briga no trânsito, é normal talvez eu gritar com os meus filhos todos os dias, é normal eu estar altamente ligado ali em todo momento em posição de alerta. Essa ira aí, meu amigo, minha amiga, ela é um problema que pode se tornar um homicídio. É isso que Jesus está dizendo para nós. Talvez você fale, eu nunca seria capaz de matar ninguém. Você se ira? Sim, você é um homicida. É isso que Jesus está nos ensinando. Só que Jesus não para por aí só pela realidade de um sentimento ou de uma emoção. Jesus vai dizer que quando nós chamamos alguém de raca, e aqui a palavra raca é uma palavra que significa vazio, inútil. Jesus está tornando aquela realidade que nós temos pelo próximo de desprezo como uma iniciativa contra a vida de alguém. Nós achamos que essa pessoa é tão desprezível que nós não precisamos dela. Isso é um passo para o homicídio. Antes de nós termos um ato de consumação física, do ato de assassinato, o desprezo pela vida humana, quando acha espaço nos nossos corações, é uma raiz para o homicídio. E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos atentar a algumas coisas. Jesus não deixa simples essa sujeição ao sexto mandamento. Ele mostra que o que está implícito no assassinato. Você não acorda simplesmente com vontade de matar alguém e vai lá e dá um tiro na cara de alguém. Existe uma construção, talvez até sistêmica, que alguns teólogos vão dizer que Jesus está querendo defender nesse texto. De que primeiro vem a ira, depois o desprezo a essa vida e depois o ódio ao ponto de você consumar um ato de assassinato. O desprezo do dom de Deus, o desprezo da vida do nosso próximo. Sabe aquela coisa que a gente vê as pessoas dizendo, isso aqui só serve como peso para a natureza? Essas falas que muitas vezes parecem engraçadas. Jesus está dizendo que isso pode ser raiz do homicídio. Achar alguém inútil, desprezível, passível de ser ceifado é pecado. Elaborar falas que desprezam hostilmente a imagem de Deus no outro é pecado. Eu sei que nós estamos vivendo em dias muito difíceis, em que nós até mesmo temos campanhas de
questões de saúde pública contra o suicídio. Mas o suicídio não começa com uma tristeza somente, um sentimento, deu vontade de morrer. Começa quando nós olhamos para a vida que Deus nos deu e achamos que ela é desprezível ao ponto que nós temos autonomia de tirar ela de nós. Eu sei que isso é muito sensível. Pastores estão se suicidando, meus irmãos. É uma questão de saúde, não uma questão que virou questão de saúde pública. Mas também as Escrituras tratam isso como pecado. Eu não estou dizendo que quem se suicida está indo direto para o inferno, porque Deus perdoa os nossos pecados. Mas existe uma realidade de desprezo com o dom que Deus deu, a vida, o sopro, a imagem de Deus, seja com a gente mesmo ou seja com o próximo, que é uma das raízes do homicídio. É uma das raízes que faz com que nós estejamos quebrando o 6º mandamento. E a terceira coisa que Jesus diz é sobre nós considerarmos o nosso próximo de tolo, idiota, ou insensato. Todas as vezes que nós temos um irmão em Cristo que nós consideramos ele como insensato, nós dizemos que ele é um ímpio. E muitos de nós fazemos isso, meus irmãos. Nós achamos que por conta do nosso background, nós vivemos, nós temos experiências melhores com Deus, nós temos uma espiritualidade superior. E quando nós olhamos para alguém que é imaturo na fé, nós falamos, esse cara, ele é insensato, esse cara é louco. Nós estamos dizendo, segundo as Escrituras, achar alguém insensato é dizer que ele não faz parte da família de Deus. E quando nós temos esse sentimento, essa coisa dentro do nosso coração, de ódio velado, mesmo que talvez você nunca foi lá e falou, eu te odeio. Mas quando você cria os seus murinhos contra os seus irmãos, porque ele é muito chato, porque ele é insuportável, não importa o que você tenha como desculpa, tudo que está dentro do seu coração que não é amor pelo seu irmão, não vem de Deus. E é uma raiz do homicídio. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos mostrando, meus irmãos, que existem coisas muito mais sérias e muito mais profundas no coração humano do que simplesmente você pegar a faca e enfiar no peito do seu próximo. Jesus está querendo dizer que qualquer coisa que permitamos crescer no nosso coração, próximo, que não seja amor e bons afetos, é raiz do homicídio que nós estamos cultivando em nossos corações. Talvez você nunca vá pegar uma faca e degolar alguém, mas você está cometendo homicídio, assassinato no teu coração, quando eu e você temos e privamos de afetos e amor o nosso próximo. Quando no nosso coração existe raiz de amargura, como Hebreus capítulo 4 vai dizer, quando no nosso coração nós cultivamos uma realidade de desprezo, não preciso estar assim com essa pessoa. Ei, você é povo de Deus. A lei do Senhor foi dada a mim e a você, para que nós venhamos viver harmoniosamente em comunidade. Se eu e você, nós não estamos vivendo essa realidade do Evangelho, da lei do Senhor para nós, eu e você talvez sejamos de outro povo e não do povo do Senhor. Se eu e você não nos incomodarmos com isso, vivendo no nosso coração, talvez o que mora no nosso meio não é o Deus Todo-Poderoso das Escrituras. Talvez nós não estamos vivendo para a sua glória, nós estamos vivendo para a glória dos nossos próprios deuses, do nosso coração. O que Jesus está dizendo é, o homicídio não é o ato físico do assassinato. O homicídio começou no coração de Caim. O homicídio começa nos nossos corações, quando nós privamos as pessoas do amor que Deus nos deu. Quando nós olhamos para as pessoas com desprezo. Quando nós desprezamos a vida. Quando nós ficamos não perplexos ou tristes, quando não acontece nada em nosso coração, quando nós recebemos a notícia de alguém morreu. Seja de maneira drástica, seja de maneira... não importa. Principalmente quando nós falamos em mortes repentinas, mortes brutais, assassinatos, acidentes, coisas. Se o nosso coração
não fica chocado que o dom de Deus foi tirado daquela pessoa de maneira prematura. Há alguma coisa errada nos nossos corações. Essa semana eu estava vendo um vídeo em que uma moça perguntava sobre o aborto para as mulheres. Você é a favor do aborto? A favor. E quando ela começa a falar dos métodos que são aplicados para fazer o aborto, ela, não conseguiria fazer isso. Meus irmãos, se os ímpios conseguem olhar para o dom da vida com esse olhar, por que nós não olhamos com compaixão uns para os outros? Porque o aborto não é só uma questão ideológica, mas é um mandamento do Senhor, não matarás. Cada criatura de Deus, cada ser humano carrega aquilo que nós conhecemos como imagem de Deus. Quando nós não nos importamos com a vida do nosso irmão, com a vida do nosso próximo, nós estamos dizendo que Deus colocou para nós não vale de nada. A imagem de Deus em nós não serve para nada. E isso é pecado. Só que o que o Evangelho, ou a boa notícia de Deus está na lei do Senhor? A boa notícia do Evangelho para nós, meus irmãos, nos conta que Deus tem um cálice, o cálice da ira dele. Nós não devemos nos irar, porque a nossa ira, ela vem da nossa pecaminosidade. O nosso Deus tem um cálice de ira, que é enraizado em sua santidade. E um dia ele pega esse cálice e dá para alguém beber. Esse alguém não é eu e você que merecíamos tomar esse cálice da ira, mas é o Filho de Deus. Por isso que Jesus, ele está no Getsemane e ele ora e diz: Pai, se for da sua vontade, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da ira. O cálice que era para todos nós sermos envenenados com a ira de Deus. Mas pela graça de Jesus, Cristo toma desse cálice. O cálice que nos livra da ira de Deus. O cálice que era para nós, mas nós não tomamos. Cristo faz isso por nós. E o que é legal nisso? É legal que agora nós não podemos ter cálices de ira contra os nossos irmãos. Porque se o Deus Todo-Poderoso e Santo, que poderia fazer nós tomarmos o cálice da ira dele, nós não podemos dar o cálice da nossa ira para o nosso próximo. O Evangelho nos dá um direcionamento sobre ira. Porque quando a gente fala sobre ira, às vezes a gente está falando até mesmo de questões que são plausíveis uma ira. Jesus, quando entra no templo e vê o comércio do templo, ele fica irado e não comete pecado. E quando nós vemos Paulo falar em Efésios, Gálatas, sobre a ira, ele fala: irem, mas não pequem. É possível ter uma ira e não pecar? Quando você nasce de novo e você se submete à realidade do Espírito de Deus, é possível que você tenha um tipo de comportamento de hostilidade contra o pecado, não contra o próximo. Você se ira contra aquilo que está sendo feito de injustiça, contra a vida que Deus deu. Seja com pessoas que hoje estão passando por questões de tráfico humano, pessoas que estão sendo escravizadas, pessoas que estão sendo hostilizadas. A igreja de Deus tem o Espírito do Senhor sobre nós, para que nós venhamos ter ira contra essas coisas e não pecar. Quando a ira é santa, e é muito difícil ter essa ira santa sempre, ela é movida pela justiça segundo Deus, meus irmãos. Ela é movida pelo amor. E quando nós vemos Paulo lá em 1 Coríntios 13 falar sobre o amor, ele vai dizer que o amor não busca seus próprios interesses. E se ele não busca os próprios interesses, quando nós estamos irados com essa ira santa, essa ira amorosa, não está em jogo o que nós queremos, mas o que Deus quer. Porque nós estamos buscando a justiça de Deus, sendo traduzida como amor ao nosso próximo. Nós estamos buscando a paz do reino de Deus em um mundo caído e caótico, meus irmãos. Irar sem pecar quer dizer que nós precisamos nascer de novo.
para sentir a ira de Deus, segundo Deus, sobre as questões que estão desajustadas em um mundo caído. Quantos de nós temos vivido em certos momentos de ira com a injustiça, momentos de ira contra a mentira, momentos de ira contra o aborto, momentos de ira contra o racismo. São coisas legítimas da parte de Deus que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo para que quando nós estivermos nesse ímpeto de olhar para a injustiça e ficar irado, nós pedimos o Espírito de Deus nos guie para promover o seu reino nessa situação. Nos guie para nós promovermos a sua realidade, a realidade de um Deus que perdoa e não joga mais gasolina sobre o ódio do homem. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos de entender que não é sobre os nossos direitos, sobre as nossas paixões, mas sobre o que Deus ama. E Deus ama a vida, meus irmãos. Deus ama a vida. Por isso que Ele diz, não matarás. E eu quero concluir essa manhã com 3 coisas que nós aprendemos sobre isso. A ira é um dos ramos, uma das ramificações da raiz do homicídio. Não existe ninguém que consiga escapar desse mandamento sem ser regenerado pelo Senhor. Se eu e você estamos aqui diante de Deus, ouvindo isso, eu e você precisamos de um novo coração nessa manhã. Talvez você falou, mas eu já nasci de novo, eu me converti. Eu preciso da evidência maior, do fruto do Espírito, da amabilidade de Deus. Eu preciso que o ser novo de Deus, a nova criação de Deus, seja mais visível hoje do que ontem, para que eu não venha cair na explosão da ira. A ira que produz justiça própria, a ira que produz dolo contra quem o Senhor não deseja, precisa ser tirada dos nossos corações, meus irmãos. Ao invés da ira, Deus dá o seu Filho e seu amor, nos resgatando dos nossos pecados. Quando nós agimos com ira contra o nosso próximo, nós estamos dando a Ele o que Deus não nos deu. Quando nós agimos com ira com o nosso irmão, nós estamos agindo com Ele da maneira que Deus não age com a gente. Mesmo quando nós merecemos. A segunda coisa que nós aprendemos é que o desprezo pela vida é pecado. E pode ser expresso de várias formas. Suicídio é pecado, homicídio é pecado, aborto é pecado. Quando nós não nos cuidamos, quando nós desprezamos o dom de Deus que é a vida para nós, quando tentamos contra a nossa vida, pecamos contra a vontade de Deus, porque Deus quis que você tivesse vida. Deus quis que os nossos irmãos tivessem vida. Quando nós desprezamos os nossos irmãos em detrimento dos nossos próprios interesses, quando nós nos privamos da comunhão, meus irmãos, e da aliança que temos uns com os outros por meio de Cristo, quando evitamos a vida comunitária, nós estamos agindo como assassinos. Isso é muito sério, gente. Porque nós estamos falando sobre construir comunidade saudável, igreja saudável. Tudo agora é motivo para a gente falar 9 marcas, coisa legal. Se existe qualquer tipo de facção no nosso meio, existe assassinato no meio da igreja. E nós precisamos abrir mão agora, a partir da realidade da nova criação de Deus, tendo um coração regenerado, para que nós amemos uns aos outros, como Cristo deseja que nós amemos uns aos outros. A terceira coisa que nós aprendemos nessa manhã é que a falta de amor por quem Deus nos deu como próximo produz assassinato. Porque o oposto do amor é ódio. E quando nós não nutrimos nosso coração com bons afetos, misericórdia,
deixamos a frieza e o desprezo tomar conta dos nossos corações em relação ao próximo, nós permitimos um ódio passivo que pode redundar em ira, desprezo, afastamento, rupturas, limites, desligamentos motivados pelo pecado. Todos esses pontos que nós vimos agora, meus irmãos, são passíveis de julgamento, que Jesus disse para a gente e nos lembrou da sua lei. Aquele que mata deve ser julgado. E Jesus nos chama nessa manhã a resolver isso hoje. Só que a boa notícia é que Cristo já foi julgado e penalizado em nosso lugar pelas nossas iras. E existe um convite de Deus nessa manhã para que eu e você abandonemos a ira e começamos a amar o nosso próximo como Ele ama a cada um de nós, como Ele nos ama pessoalmente. Existe um chamado de Deus para nós pararmos com os comentários e falas hostis que geram cada vez mais desprezo no meio do povo de Deus. Semana passada nós tivemos uma reunião com alguns irmãos que nós falamos sobre isso. Em uma cultura em que muitas vezes a vítima ela parece não ter problema algum, e em uma cultura em que nós achamos que quem está sofrendo o dolo não deve nada a ninguém, o Evangelho diz que aquele que está ofendido deve procurar o seu irmão e resolver as coisas com o seu irmão. Mateus 18 diz isso. Se você tem algo contra, se você sabe que você tem algo contra o seu irmão, se esse seu irmão pecou contra ti, vá até ele, perdoe e você ganha o seu irmão. Existe um movimento de graça de Deus sobre o povo de Deus que preserva o coração das pessoas da ira e da raiz da amargura. Isso se chama perdão. Se você é alguém que está ofendido com alguém hoje, Jesus diz para você, vá com essa pessoa e resolve. Perdoa essa pessoa. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não, leve testemunhas. Porque você está tentando resolver aquilo que ele te ofendeu. Se ele ouvir você e essa testemunha, você ganhou o seu irmão, mas perdoa. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele ouvir a igreja e você, perdoa. O movimento é perdão. Mateus capítulo 5, esse texto que nós não lemos por inteiro, mas a partir do versículo 23 até o versículo 26, Jesus está falando assim, se você sabe que o seu irmão tem algo contra ti, isso aqui é alguém que ofendeu. Jesus está falando, ó, você sabe que você falou algo, você fez algo contra alguém que não deveria ter feito. Se você está no culto, e você lembra disso, para tudo e vai resolver o que você tem para resolver com o teu irmão. Porque o que Jesus quer é que o seu povo seja preservado de qualquer raiz de amargura. Porque a raiz de amargura produz ira, produz desprezo, produz ódio, produz assassinato. Existe um chamado de Deus hoje. Só que esse chamado não é moralista. Ele é boa notícia. Você e eu, nós podemos perdoar, porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós podemos dar o passo de reconciliação, seja quem está ofendido ou quem ofendeu, porque Cristo já nos perdoou. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Nós estamos diante da presença de Deus, meus irmãos. Um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que nos ama. Um Deus que chama cada um de nós a vivermos em santidade. Perdão, meus irmãos, não é aquilo que nós sentimos. Perdão é uma decisão, é uma obediência ao que Deus nos chama a fazer, a viver. Perdão é um ato muito, muito consciente de que entendemos a graça de Deus sobre nós, por isso nós damos.
não vem de uma realidade, eu senti que devo pedir perdão. Não, você deve pedir perdão porque Deus manda que nós venhamos perdoar uns aos outros. Eu senti que devo liberar perdão. Não, você deve, nessa manhã, remover do seu coração toda a raiz de amargura. Talvez essa raiz já dê alguns brotinhos de ira. Talvez essa raiz já dê alguns brotinhos de que você não suporta algumas pessoas. Deus está chamando você a arrancar isso pela raiz dessa manhã. Meus irmãos, isso é muito sério. Talvez são ofensas em questões familiares. São ofensas que você carrega no teu coração. De questões ministeriais, de questões de casamento, não importa. O Senhor chama eu e você nessa manhã a remover toda a raiz da ira, da cólera. Isso não diz respeito à sua personalidade, porque Deus te fez uma nova criação e agora você não é parecido com você mesmo, você é parecido com Jesus e Jesus perdoa. Nessa manhã Deus está chamando a isso. Eu sinto que existem pessoas no nosso meio, muito pelo lado da questão de eu fui ofendido e eu estou esperando alguém vir falar comigo. Eu sinto que Deus, Ele te chama nessa manhã a largar isso. Larga a mão disso. Cristo já perdoou aquilo que você não conseguiu perdoar. E porque Ele perdoou, Ele quer te fazer perdoar aquilo que fizeram contra você. Não importa a magnitude da situação. Pode ser a coisa mais difícil. Ou a coisa mais boba. O Senhor te chama nessa manhã ao perdão, à reconciliação, a remover do teu coração as raízes de amargura. Enquanto nós ouvimos esse louvor, eu quero que você fique à vontade para que você ore no seu lugar. Para que você peça, Senhor, me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração igual ao teu. Me dá um novo coração, Senhor. Eu preciso que o meu coração seja terra boa. Eu preciso que esse coração que tenta contra a lei do Senhor seja renovado, seja feito novo para que ele obedeça esse sexto mandamento que eu achava que eu obedecia, mas eu estou vendo que as coisas são mais difíceis.